Tudo bem? O nosso curso de estatística traz hoje a matéria Introdução à Estatística e Análise de Dados. Nós vamos aqui procurar dar uma visão geral, sobre o que é também, assim, de certa forma, durante o curso, o que é a inferência estatística, o que são as amostras, o que são as populações, bem como o papel da probabilidade de todo esse processo, Bem, vamos começar aqui nossa introdução. No início da década de 1980, dos anos de 1980, continuando até hoje, no século XXI, uma enorme quantidade de dados e de atenção tem sido focada na melhoria da qualidade da indústria americana, dos Estados Unidos da América do Norte. Muito tem sido falado, dito e até mesmo escrito sobre o chamado milagre que ocorreu no Japão, o milagre industrial japonês, que teve seu início em meados do século XX. Como isso se deu? Muitos advogam que os japoneses foram capazes de ter esse excelente sucesso, onde os Estados Unidos e também outros países fracassaram, Ou seja, os japoneses conseguiram criar uma espécie de atmosfera que permitisse sua ascensão, Então eles produziram, a partir daí, produtos de alta qualidade. Muitos acreditam que o sucesso do Japão, ou seja, grande parte desse sucesso dos japoneses, pode ser atribuído à utilização de métodos quantitativos, de métodos estatísticos, Ou seja, o pensamento estatístico estava presente e também uma boa gestão de pessoal, como um todo. Bem, essa utilização de dados ditos científicos, a utilização de métodos científicos, métodos estatísticos nas indústrias, na fabricação pelos japoneses, para o desenvolvimento de produtos do tipo alimentício, do tipo software para computador, do tipo de produtos farmacêuticos, de produtos de fontes de energia e diversos outros tipos de produtos, em diversas áreas, diversificadas, baseou-se sobretudo na coleta de dados, sua interpretação, análise e produção de informações úteis, E isso virou ciência, viraram dados ditos científicos. Evidentemente que somente essa coleta de dados não é nada de novo para ninguém. Isso já tem sido feito pela humanidade há muito tempo. Alguns advogam que há mais de 1000 anos isso tem sido feito. Esses dados foram recolhidos, resumidos e relatados e armazenados para leitura pelo homem no seu dia a dia. Há, entretanto, uma profunda distinção entre o que é a coleta de informações de dados científicos e o chamado inferencial resultante da análise desses dados por meio de processos estatísticos. Então, essa estatística recebeu, nas últimas décadas, uma especial atenção. E, sobretudo, no que se refere à estatística chamada inferencial, que possui uma grande caixa de ferramentas, um grande manancial de estruturas que podem ser utilizadas para a realização de análises na área da estatística. Uma profusão de métodos são usados pelos que praticam a estatística, tanto em nível de usuários comuns, como em nível da academia científica. Tais métodos foram concebidos para contribuir com todo o processo de julgamento na área científica, em face do que nós chamamos de incerteza e variação existentes. Vamos assim dizer que a densidade do produto de qualquer material, particularmente a partir de um processo de fabricação, não é sempre o mesmo. Até mesmo na mesma linha de produção podem ocorrer variações. Efetivamente, caso o processo produtivo envolvido seja um processo descontínuo, ainda é mais difícil, porque o contínuo é mais fácil de se predizer. Então, não haverá variação, haverá não somente em materiais, em densidade dos lotes, que sai da linha da variação. Há uma variação de fabricação, há uma variação de lote para lote. Mas também há variação no próprio lote.
Os métodos estatísticos são usados, pois, para análise dos dados, né, em um processo como esse, né, com a finalidade precípua de dar mais noção para que a gente saiba de onde o processo teve suas alterações, e essas alterações podem ser evidentemente estudadas para que a gente possa melhorar a qualidade de todo o processo envolvido. Perfeito? Nesse processo, então, a qualidade pode ser definida em relação à proximidade para o valor de densidade, que é alvo, né, em nosso estudo, né, para que tudo fique harmonicamente constituído, né, e qual parte desse todo, desse critério de proximidade, possa ser cumprida da melhor forma possível. Exemplificando, o engenheiro pode ser em causa um instrumento específico para tal, né? Perfeito? Por exemplo, uma medição de algum poluente que possa existir, né, em um processo, né, nos estudos ambientais, né, nos estudos existentes aí da natureza, né, quanto à poluição. Caso o engenheiro que faça esse estudo tenha alguma dúvida sobre a eficácia de um instrumento utilizado, né, poderá, por exemplo, ocorrer duas fontes de variação que devem ser tratadas, né? Por exemplo, primeiramente, uma variação dos valores, né, do poluente que se encontram, né, no mesmo local, naquele momento, né? E uma segunda seria talvez a variação entre os valores observados e a verdadeira quantidade de poluente que está no ar naquele momento. Caso uma dessas fontes de variação seja extremamente grande, de acordo com algum padrão prefixado, né, um padrão ambiental estabelecido por entidades governamentais ou também pela própria indústria, esse instrumento, né, que está sendo utilizado poderia ser perfeitamente substituído. Né? E vários estudos de estatística, por exemplo, podem ser feitos na medicina, né, na área, por exemplo, cardíaca, né, na área de medição de pressão, né, para que dados sejam coletados e estejam em estudos, né, até mesmo com novos medicamentos, né, para verificação se esses medicamentos estão sendo eficazes ou não. Né, dentro de que pesquisas são feitas e também são coletadas dentro de um universo perfeitamente quantificável de dados estatísticos. Não é? Então, a gente pode estudar, por exemplo, na medicina, se uma determinada droga pode estar fazendo um efeito colateral, né? Verificar isso em termos estatísticos, né? Fazer um estudo com, por exemplo, umas cobaias para verificar se essa droga, antes de ser posta no mercado efetivamente, tem lá a sua validade, que seja aprovado pelos órgãos governamentais, né? De auditoria. Né? Então, são coisas complexas que a estatística trata e, por fim, ela consegue dar, né, um viés para que a gente tenha uma análise e a conclusão seja adequada. Né? Essas empresas farmacêuticas muito utilizam os métodos e procedimentos estatísticos, sobretudo nos Estados Unidos. Perfeito? Então a gente considera essas variações existentes nos dados estatísticos para a tomada de decisão. Né? Muitos pacientes são escolhidos para estudo, né? Depois desse estudo com os pacientes, a conclusão ela é tirada. Caso seja necessário, pode ser reposto, o processo ser feito de novo com um novo grupo de pacientes, para que a gente tenha plena convicção do resultado. Né? Então, todas essas variações presentes na estatística são importantes para os estudos estatísticos. Né? Uma vez que a variação, por exemplo, que ocorre de um paciente para paciente, né, foi feito um estudo farmacêutico, isso é muito importante para a definição do que está ocorrendo dentro daquele estudo do problema naquele momento. Grato pela atenção, continue a nos prestigiar, a gostar de nosso canal e, sobretudo, se inscrever em nosso canal.